Banquetes reais nos castelos da Idade Média. Imagine um salão gigantesco, iluminado por centenas de velas, o aroma de carnes assadas no ar e o som de música ao vivo ecoando pelas paredes de pedra. Você está prestes a descobrir como eram realmente os banquetes nos castelos medievais, e pode apostar que a realidade vai te surpreender muito mais do que qualquer filme que você já assistiu. Fique comigo, porque nos próximos minutos você vai viajar no tempo e conhecer detalhes que vão te deixar impressionado. Os banquetes medievais não eram simplesmente refeições, eram demonstrações de poder, riqueza e status social que podiam durar horas ou até dias inteiros. Quando um rei ou nobre oferecia um banquete, ele estava fazendo muito mais do que alimentar seus convidados. Estava mostrando para todos quem mandava ali. E os preparativos começavam semanas antes do evento acontecer. A cozinha do castelo entrava em ritmo frenético, dias antes do grande momento. Dezenas de cozinheiros, ajudantes e servos trabalhavam sem parar para garantir que tudo saísse perfeito. As carnes vinham direto das caçadas reais nas florestas ao redor. Os peixes eram pescados em rios e trazidos do mar. E especiarias raras chegavam de lugares distantes através de comerciantes. O custo de um único banquete real podia equivaler ao orçamento anual de uma vila inteira. Agora preste atenção nesse detalhe fascinante. A disposição dos convidados no salão seguia regras rígidas. Quanto mais próximo da mesa principal você sentava, mais importante você era. O rei e a rainha ocupavam o centro da mesa elevada, e dali podiam observar todos os presentes. Sentar longe da mesa principal era quase uma humilhação pública. As mesas eram cobertas com toalhas de linho branco, algo considerado luxuoso na época. Mas aqui vem uma surpresa que muita gente não sabe. Os garfos eram raríssimos na Idade Média. As pessoas comiam principalmente com as mãos, usando facas para cortar a carne e pedaços de pão como pratos. Sim, você ouviu direito. Pão servindo como prato. Esses pães usados como pratos tinham até nome especial. Chamavam de trancheiros. Eles ficavam encharcados com os molhos e sucos das carnes durante a refeição. No final do banquete, esses pães eram distribuídos aos pobres que esperavam do lado de fora do castelo. Era uma forma de caridade, mas também de mostrar a generosidade do anfitrião. Os pratos servidos eram uma verdadeira exibição de abundância. Cisnes assados com as penas recolocadas para parecerem vivos, pavões decorados, porcos inteiros recheados, veados, lebres e aves de todos os tipos. Tudo era servido ao mesmo tempo. Não existia essa história de entrada, prato principal e sobremesa como conhecemos hoje. Tudo chegava junto à mesa em uma profusão de cores, aromas e sabores. E tem mais. Os cozinheiros medievais eram verdadeiros artistas. Eles criavam esculturas elaboradas de açúcar, construíam castelos em miniatura feitos de massa e apresentavam pratos que pareciam uma coisa, mas eram outra completamente diferente. Um peixe podia ser feito de carne de porco moída e moldada, tudo para impressionar e entreter os convidados. As especiarias eram o ouro da época. Pimenta, canela, cravo, gengibre e açafrão vinham do Oriente através de rotas comerciais perigosas. Usar especiarias abundantemente na comida era sinal de riqueza extrema. Quanto mais temperada e colorida a comida, mais rico era o anfitrião. Alguns nobres chegavam a servir pratos cobertos com folhas de ouro comestível só para impressionar. Mas não pense que tudo era elegância e refinamento. Os banquetes medievais podiam ser eventos barulhentos e até caóticos. As pessoas comiam com as mãos, limpavam os dedos nas toalhas ou nas próprias roupas, jogavam ossos no chão para os cães que circulavam livremente pelo salão. O que vemos nos filmes como eventos super organizados era bem diferente da realidade. A bebida corria solta durante todo o banquete. Vinho era servido em grande quantidade, assim como cerveja e hidromel, uma bebida feita de mel fermentado. A água era evitada porque muitas vezes estava contaminada. Beber álcool era mais seguro, e ninguém se importava se os convidados ficassem completamente embriagados. Na verdade, isso até era esperado. Entre um prato e outro,
Havia entretenimento ao vivo. Trovadores cantavam histórias de cavaleiros e batalhas, acrobatas faziam apresentações arriscadas, bufões contavam piadas e faziam truques. Em banquetes muito especiais, podiam acontecer até torneios e combates simulados dentro do próprio salão. Era um espetáculo completo para todos os sentidos. Aqui vai algo que vai te chocar. A higiene durante os banquetes deixava muito a desejar pelos padrões de hoje. As pessoas não lavavam as mãos antes de comer, compartilhavam copos e taças e os pratos eram reaproveitados de um convidado para outro sem limpeza adequada. Doenças se espalhavam facilmente nesses ambientes, mas na época isso era completamente normal. Os banquetes também serviam a propósitos políticos importantes. Alianças eram formadas, casamentos arranjados, tratados negociados e conspirações tramadas enquanto todos comiam e bebiam. Um rei inteligente usava seus banquetes para observar aliados e inimigos, perceber tensões e fortalecer relacionamentos importantes. Era diplomacia disfarçada de festa. A duração desses eventos era surpreendente. Um banquete comum podia durar de 4 a 6 horas. Banquetes de coroação ou casamentos reais podiam se estender por vários dias consecutivos, com celebrações do amanhecer até a noite. Os convidados comiam, bebiam, descansavam um pouco e voltavam para mais comida e bebida. O papel dos servos durante esses banquetes merece atenção especial. Cada movimento deles era coreografado com precisão. O mordomo principal coordenava tudo, desde a entrada dos pratos até o momento exato de servir cada bebida. Os copeiros provavam o vinho antes de servir ao rei, não por etiqueta, mas para garantir que não estava envenenado. Os carregadores de pratos entravam em fila, todos no mesmo ritmo, criando uma apresentação teatral que impressionava tanto quanto a própria comida. Essa organização era fundamental, porque qualquer erro na frente dos convidados importantes podia custar o emprego ou coisa pior para os servos envolvidos. O custo de tudo isso era astronômico. Registros históricos mostram que alguns banquetes reais consumiam o equivalente a meses de impostos arrecadados. Centenas de animais eram abatidos, toneladas de pão eram assadas, barris e mais barris de vinho eram esvaziados. Era um gasto enorme, mas considerado necessário para manter o prestígio e o poder. Quando o banquete finalmente terminava, sobrava comida em quantidades absurdas. Nada disso era desperdiçado. As sobras eram distribuídas entre os servos do castelo e depois para os pobres da região. E o que ainda restava ia para alimentar os animais. Era uma cadeia de aproveitamento que garantia que nada fosse jogado fora. Agora você conhece a verdade sobre os banquetes medievais. Eram eventos grandiosos, excessivos, políticos e sociais ao mesmo tempo. Eram a forma que reis e nobres tinham de mostrar seu poder em uma época onde a aparência de riqueza era tão importante quanto a riqueza real. Se você gostou dessa história fascinante, não se esqueça de se inscrever no canal, para não perder nada dos próximos vídeos, onde vamos explorar mais segredos da Idade Média. Deixe seu like aqui embaixo e comente qual aspecto da vida medieval você quer conhecer melhor no próximo vídeo. Até breve!